Olá, internautas! O Sem Edição está entrando no ar essa semana com a entrevista com a advogada Josiane Caldas Kramer, que também é economista, é especialista em políticas públicas, é mãe, é militante política e é envolvida com os movimentos sociais. Hoje estamos encerrando as entrevistas com as mulheres e convidamos então Josiane, que tem toda uma amplitude, que tem todo um outro lado do ser mulher, que é um ser mulher político, social. Josiane, o Sem Edição agradece você ter achado um espaço na agenda, que a gente sabe que a tua agenda é apertada e corrida, e deixa você à vontade para você dar o teu primeiro cumprimento aos internautas. Olá, Nara, olá, internautas. É um prazer estar aqui no programa Sem Edição, na TV Fatos, e é um prazer maior ainda estar no Pinhão, minha terra natal. Então, muito obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada de ter sido convidada. Josiane, vamos começar assim, bem direto. Você acha que realmente as mulheres são independentes hoje? Não. Bem direto, não. Como você disse aí, né, lendo as coisas que eu participo na vida política e tudo mais, uma das coisas que eu faço intensamente agora é militar no movimento social, no movimento de mulheres. E nós militamos nos movimentos sociais, né, ou seja, as pessoas se movimentam quando alguma coisa ainda está faltando. E a falta de independência, e nós podemos incluir nessa falta de independência autonomia financeira, autonomia emocional, ela é constante na vida das mulheres ainda. Não só das mulheres de baixa renda, como se pode pensar, né, de repente autonomia financeira, mas das mulheres em geral. Nós temos aí uma civilização patriarcal, machista, e que trouxe até então um arcabouço de conceito, até cultural, que impede de eu te dizer, infelizmente, hoje, que as mulheres são independentes. Então, não são independentes. E é essa luta que nos move, né? A luta pela independência das mulheres. Não seria, talvez, o termo independência, mas a autonomia, né? Para que ela possa agir na sociedade em conjunto com os demais, com os homens, com as crianças, com os jovens, enfim, agir na sociedade como um ser social que ela é. Josiane, a gente observa assim, que as mulheres, normalmente quando elas saem das suas casas e se envolvem em algum movimento, a grande maioria ou envolve um movimento ligado à caridade, né? A um trabalho voluntário muito ligado a esse lado da caridade, ou religioso, ou ligado às questões da igreja. Essa visão é real ou existe um trabalho que está ligado aos movimentos sociais? Quer dizer, esses movimentos sociais que mexem com a questão específica das mulheres é grande, é fácil esse envolvimento das mulheres? Então vamos por partes. Vamos por partes. Você tem razão quando você diz que a inserção da mulher na sociedade, ela se dá no âmbito religioso, né, nos trabalhos da igreja e no âmbito da caridade. Por que isso acontece? Porque é até onde lhe era permitido participar, né? Então, como eu falei, a sociedade machista era o marido ou o pai que decidia, de um determinado ponto em diante até os filhos, homens, decidiam pela mãe, decidem ainda, né, pela mãe. E nesse ponto que as mulheres eram permitidas participar na igreja ou então fazendo um trabalho social, com aquela visão de que a mulher é boa, né, é boazinha, ela é caridosa, ela é mãe, mas ela não participa dos espaços de decisão. Ou seja, onde tem poder de decidir é para os homens, né? Onde aquele afago, a questão fraterna é o espaço das mulheres. Não que eu discorde completamente disso, acho que as mulheres têm muito a contribuir nos espaços de decisão justamente por essa visão aí. Elas têm capacidade de decidir, né? E decidir com uma visão social, com uma visão fraterna, o que, na minha opinião, potencializa a decisão, né? Ela é mais assertiva nas suas decisões. Exato. A mulher tem uma capacidade de articulação, de enxergar o todo
uma clareza muito maior do que os homens. Com né? certeza. Isso é provado, inclusive, cientificamente. Cientificamente, exatamente. E eu não quero que a minha fala aqui ela fique assim de forma feminista, sabe? Ou é machista ou então é feminista, né? Essa divisão. Eu falo, quando nós falamos nos movimentos, pelo equilíbrio de gênero, né? Pelo equilíbrio entre os seres. Né? Nós estamos numa sociedade que almeja esse equilíbrio, que busca esse equilíbrio. Então, os nossos movimentos sociais de mulheres, ele busca esse equilíbrio. E aí, a tua segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, perguntou como é que é isso, se é fácil, né, sair do ambiente doméstico, né, e ir para o ambiente social, principalmente para o ambiente político, de militância, né? Não é nada fácil, não é nada fácil. Só uma estatística, assim, pode até estar um pouco defasada, mas nós somos, mulheres, 52% do eleitorado. Nós somos 52% de eleitoras mulheres. E eleitas que mantêm cargo eletivo, agora nas últimas eleições, não chegam a 10%. Então, veja, as mulheres não votam nas mulheres. Né? Então isso não é um dito popular, isso é uma realidade. É uma realidade. E, infelizmente, a estatística mostra isso, que ainda é muito recente a inserção da mulher na política, a inserção da mulher fora do ambiente doméstico, desse contexto da igreja, da caridade, no ambiente mais de poder de decisão. Vem vindo, vem gradativamente. Eu sou muito otimista, sabe, com o nosso avanço, com o avanço das mulheres. Olho lá para aquelas mulheres, né, que lutaram, que morreram em função dessa causa, e penso que nós já avançamos bastante, mas que há muito ainda por fazer. Mas não é nada fácil. Você encontra resistência dentro de casa, você encontra resistência no ambiente que você está chegando de trabalho, você encontra resistência principalmente nos espaços de decisão, em que você é julgada, né? E eu não estou generalizando Sim. isso, mas é uma questão que a gente constata. A mulher, ela é julgada antecipadamente por ser mulher. Tanto é que há estudos que mostram que uma mulher que exerce o mesmo cargo que um homem na mesma empresa ganha menos. Então não tem que justifique isso, senão um preconceito, uma discriminação machista. E Josiane, vamos falar agora da Josiane especificamente. Você vem de um município de Pinhão, pequeno, que se nós pegar aí a tua formação, né, que você é uma menina bem novinha ainda, mas vamos por aí uns 15 anos para trás, mais machista ainda, né? Vem de uma família que a gente sabe que tem esse viés machista, você casou nova e você abriu as fronteiras, né? Você foi à luta, você se envolveu no partido político, na luta política especificamente partidária, nos movimentos sociais. Como é que você explica o que te levou, o que te ajudou a fazer esse movimento? Eu acredito que aquela velha discussão, né? Se é da personalidade ou se é do meio, né? Eu acredito que são as duas coisas. Eu me lembrei agora, você falando da militância partidária, me lembrei que um dia eu saía da igreja com meu pai e aí nós passamos na frente da Câmara de Vereadores. E estava tendo um manifesto na frente da Câmara. E aí o meu pai, como você disse, né, vem de uma família já assim, conservadora e até machista e tudo mais, mas parou e disse, nossa, mas o que é isso, né, essa bagunça, essa tal... Brilhou os meus olhos aquilo, né? Eu quis saber o que estava acontecendo, por que estavam protestando. E na época era um manifesto do movimento de poceiros contra a indústria Zatter, né? Por toda a questão de posse, sim, historicamente conhecida aqui em Pinhão. E a história dos poceiros me chamou tanta atenção, e eu devia ter uns 14, 15 anos mais ou menos nisso. Isso me chamou tanta atenção que eu pensei, mas é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero... Eu não sabia exatamente ainda como, talvez, mas eu pensava assim, é isso que eu quero fazer, como eles, eu quero gritar, eu quero dizer, eu quero me manifestar, eu quero dizer o que eu não gosto, o que eu gosto. Daí comecei a pensar também, né? Qual a minha opinião sobre isso? Qual a minha opinião sobre aquilo? E tivemos, assim, na família, inclusive, opiniões políticas divergentes uma vida inteira, né? Com o meu avô, com o meu pai, com os meus tios, né? Enfim,
uma divergência de ideias, assim. Chegamos, às vezes, a algumas discussões acaloradas, né? Mas mais divergência de ideias. Nunca afetou o nosso relacionamento familiar, essas divergências de ideias. Aí, logo que eu fiz 16 anos, né? Fiz o meu título, já fiz, né? Estava ansiosa para fazer o título. Me filiei ao Partido dos Trabalhadores, já com 16 anos, aqui em Pinhão. E eu fui para Ponta Grossa estudar. Não, antes eu conheci aqui o Padre Edson, o Frei Domingos, enfim, né? O pessoal aqui que já fazia toda essa... que estava ali fazendo aquele manifesto, inclusive, né? E depois eu fui para Ponta Grossa estudar no Colégio Agrícola. E lá eu conheci o Padre Roque. Então, a minha formação... Aí você teve também. Aí, exatamente. A minha... O MEI ajudou bastante. Nossa, então por isso que eu digo, é uma mistura da personalidade, de dizer assim, é isso que eu quero, é isso que me encanta, é isso que dá vida pro ser, né? Que hoje eu consigo fazer essa leitura, talvez na época não, né? Na época foi, eu acho que instintivamente, foi a paixão mesmo, foi aquela coisa de dizer assim, é uma causa, né? E eu quero uma causa. Acho que muita coisa do adolescente também, né? De dizer onde é que eu estou, onde é que eu me encaixo na sociedade, né? Então foi, a minha militância política começou aí. E ela veio, assim, ao longo dos anos, né? No partido, nas associações, a Associação de Moradores, a primeira Associação de Moradores de Pinhão é a do bairro Lindouro, que leva o nome do meu avô, e que nós organizamos a primeira associação, diretoria, inclusive, né, e tal. Então nós temos, assim, toda essa carga política, né, de, não só partidária, mas de organização política mesmo, né. Então, aí comecei a participar, fui para a faculdade, comecei a participar, antes mesmo da faculdade, dos movimentos estudantis, quando estava no ensino secundário, né, que é o ensino médio. Sim. Participava dos movimentos estudantis, depois na faculdade, do DCE, e toda essa... Mas você casou, no meio de tudo você caminha, e você casou, e foi mãe. E a gente nota, assim, que uma das coisas que as mulheres falam muito, que às vezes você conhece e vê mulheres que eram envolvidas, casam, e quando são mães, então, porque o homem, eu sempre digo que o homem pode ter filho, mas ele bate a porta e vai, se tem reunião, se tem encontros, tem o que for. A mulher tem uma dificuldade para fazer isso, porque ela, antes de bater porta, ela lembra que o filho tem que comer, tem que tomar banho, tem que não sei o quê. Como é que é para Josiane, como é que você vê essa relação tua, toda com esse movimento social, com toda essa luta que você faz profissional, e este lado mulher mesmo, que é ser mãe, que é ter a responsabilidade de uma casa, de ser esposa. Eu acho que isso também é uma particularidade das mulheres, né? Nós conseguimos fazer 1000 coisas isso, ao mesmo tempo. Com certeza. E que fique claro, bem feito. Bem né? feito. Bem feito. Eu casei com 18 anos. E quando eu me casei, quando nós passamos a morar juntos, na verdade, nós estávamos em partidos políticos diferentes. É interessante essa história. E bem extremados, por sinal. Exatamente. E aí eu até imaginei, assim, e foi bem na época de uma campanha eleitoral. Para a nossa salvação do relacionamento, na época, o PSDB e o PT fizeram coligação aqui em Pinhão, então ficou tudo mais fácil, politicamente, né, as ideias. Mas, enfim, nesse ponto específico, nós temos uma relação, eu e meu marido, muito tranquila, porque ela é de debate de ideias, assim, muitas vezes convergimos, muitas vezes divergimos, mas isso nós conseguimos manter isso no debate de ideias. E em momento algum da minha vida de esposa, eu tive essa sensação assim de eu não posso sair fazer a minha militância ou ir para o movimento social porque o meu marido não gosta ou não deixa, né? Nunca houve isso, né? Essa situação. E até eu assim acho que interessante isso, porque por um lado eu acredito que é o perfil, né, dos maridos em si, mas por um lado também é assim, a minha militância, a minha luta, a minha causa, então me conheceu assim, então, e eu acho que eu também posso dizer que é uma das coisas que me faz ser eu, né, que me faz ser essa pessoa, então não tive problemas com isso, mas sei
que muitas mulheres, ao entrar na política, ser convidadas, imediatamente os maridos ou os pais dizem, não, este não é um ambiente para a mulher, né? Este não é um ambiente adequado para a mulher. Ou mãe já é uma situação mais complicada, né? Eu acho assim que nós mães carregamos uma culpa inerente, assim, porque você fica pensando, poxa, eu poderia fazer melhor, né? Eu poderia estar mais próxima, eu poderia estar mais perto. Mas eu consegui, eu acho que ao longo do tempo, nesses anos de militância política, em movimentos sociais, em associações, consegui equilibrar as coisas, porque eu levava o meu filho, né? Então, ele tem ele tem 12 anos hoje, e ele tem uma concepção política que ela é, assim, eu acredito que maior que a média da idade dele e maior que a média de muitos adultos, inclusive. Essa é uma outra característica que a mulher tem, né? Eu percebo que quando a mulher se envolve nos movimentos, sejam sociais, sejam políticos, ela agrega, ou seja, ela leva o filho, sim, ela tem uma tendência a levar o marido, se não está participando. Ela polariza. Ela polariza, isso, né? Ela não que normalmente não é a mesma visão. Porque a mulher não tem a necessidade de concentração de poder. Ela não tem essa necessidade. E claro, eu de novo volto a dizer, sim, eu não estou dizendo, porque tem mulheres e tem mulheres, sim, né? Sim. Então, dizendo que de maneira geral, as mulheres tentam dinamizar a coisa e distribuir o poder, o conhecimento, né, as descobertas que fazem, enfim. Então, em relação a essa... Agora, em relação à dona de casa, a Josiane, aí eu sou um desastre. É melhor nós pular. Vamos passar essa parte, porque aí eu realmente não me dedico às tarefas domésticas e não é a minha área essa. Sem Edição é um programa que entra toda terça-feira no ar. Está sempre aqui com você, internauta. E é importante que você participe. Para isso, contamos com o quê? Com a sua crítica, com a sua sugestão, com a sua ideia. Nos opine, nos dê ideia de temas, de entrevistados a serem convidados. E coloque aqui no site a sua opinião. Faça o seu comentário no site. Logo abaixo aqui da entrevista, você tem um espaço onde você pode colocar a sua opinião, dizer o que você pensa do tema que foi trabalhado, do que foi entrevistado, se ele atingiu o objetivo, se ele atendeu às suas necessidades, se ele deixou a desejar. Nos ajude participando. Mande um e-mail com a sua sugestão para noticias@jornalfatos.com.br ou ligue para 3677-1781. Porque o Sem Edição, mais do que ser um programa para você, é um programa feito com você. Josiane, a gente tem assim, a gente percebe que ainda existe um conceito assim, que a mulher que vai à luta, principalmente que se envolve nos movimentos, né, ela se masculiniza, né? E assim, eu que te conheço já há um bom tempo, se tem uma coisa que você sempre teve, foi muito bem armada, sempre valorizando, né, o lado feminino. Você acha importante isso, que a mulher se valorize também no seu aspecto beleza, no seu aspecto estar bem consigo, ser feminina, né? Essa questão do ser feminina deve caminhar junto com todos esses envolvimentos, com todos esses lados? Com toda certeza. E eu ainda tenho um agravante nessa situação aí de ser feminina, que há estudos, inclusive, como diz você, científicos, que comprovam que as mulheres que atuam em profissões que eram eminentemente exercidas por homens, elas têm essa tendência de se masculinizar. Ou seja, para poder conquistar o seu espaço, elas acabam meio que se tornando como os homens, né? Então, eu acho de fundamental importância que a mulher se enxergue, se olhe no espelho, né? Se enxergue como mulher e saiba que ela não precisa agir ou ser como homem.
para ocupar aquele espaço. Ela precisa ser ela mesma, com toda a feminilidade, né, com todo o carisma, com todo o afeto, e se arrumar, se cuidar, né, se gostar. Eu acho que quando a gente se gosta, se respeita, né, respeita o corpo, você acaba se cuidando, né, acaba passando batonzinho, né, cuidando de si. Eu não sou assim daquele tipo assim, de estar atenta com a moda, o que está, né, a tendência deste outono. Isso não é muito a minha prática. Mas é aquilo que eu te disse, eu gosto de mim, então eu procuro cuidar daquilo que eu gosto, em todos os aspectos, né, das pessoas, dos animais e, né, do meu corpo, da minha aparência. Duas questõezinhas para nós ir fechando. Primeiro, no meio de toda essa confusão, dá tempo de ter TPM? Com certeza. Eu brinco assim que eu até tenho lá no meu trabalho uma xícara que eu ganhei da minha comadre que está escrito TPM e todos os significados para TPM, porque eu sou um ser assim que eu sinto tudo ao extremo. Eu amo ao extremo, eu odeio ao extremo. Então quando eu estou na TPM é um caos. E eu acho assim que é muito importante falar sobre isso, sabe? Porque às vezes tem problema de relacionamento, tem problema no ambiente de trabalho, tem problemas familiares, ou, né, em todos os ambientes, e sem considerar esse aspecto hormonal, comprovado que a mulher passa por uma alteração hormonal nesse período. Então, eu tenho TPM, eu consigo identificar. Então, às vezes eu tô tendo alguns sentimentos, assim, ou alguma fúria, né, alguma coisa, aí eu dou uma paradinha, dou uma pensada né, no meu ciclo menstrual e penso, eu estou na TPM, então eu não vou tomar decisões importantes, eu não vou falar mais alto do que o normal. Então eu tenho essa consciência e isso é importante para que as mulheres pensem assim, às vezes elas estão se sentindo para baixo, deprimida, cansada, e elas acham que isso é uma situação que está ali na vida delas, mas é uma coisa passageira. É importante identificar isso para que você tenha consciência. Não, vai passar, né? Vai passar, vai ficar tudo bem. Josiane, o Sem Edição tá adorando o papo, né? Que corre solto, muito tranquilo, mas temos um tempo, até porque o internauta não é muito paciencioso. Ele gosta, curte, mas desde que não seja muito longo. Então a gente vai encerrando aqui o nosso papo. Agradece mais uma vez você ter participado, ter aceitado vir bater esse papo com a gente. E gostaria que você colocasse aí para as mulheres uma mensagem, um estímulo para quem está com vontade de ir à luta e ainda não teve coragem de abrir a porta e pôr o pé na rua. Com certeza. Eu quero agradecer primeiramente, novamente, o convite e fazer um convite para as mulheres, que até usando uma frasezinha para dizer para que as mulheres participem da vida política, da vida social, né? Porque quando a gente ouve falar de alguma coisa, vamos pensar na política, a gente lembra, né? Lembra daquilo. Quando a gente vê alguma coisa, passa um tempo, a gente esquece. Mas quando a gente participa, a gente compreende e aquilo passa a fazer parte do que nós somos. Então nós precisamos deixar de ouvir falar de política, ou ver falar de política e participar da política. Porque a partir desse momento, a partir de que participamos da política, ajudamos a decidir, né? Decidimos, e a política passa a fazer parte daquilo que nós somos. Isso é de fundamental importância para a vida política do país. O Sem Edição vai encerrando aqui a sua entrevista com muita felicidade, né? Muito grato pelo bate-papo agradável que nós tivemos aqui com a Josiane. E vai se lembrando, inclusive, porque além de tudo isso, de vez em quando essa menina ainda escreve uns textos muito legais, que ela tem um blog, por sinal, né? E no Face, agora tem posto no Face, ela pôs um texto onde ela falava do primeiro fio de cabelo branco. E aí eu me lembrei disso agora, e vamos terminar essa entrevista que a gente falou sobre a questão das mulheres, lembrando as mulheres justamente disso, que de repente está aparecendo aí os primeiros fios brancos, as primeiras rugas, mas que não entra em pânico, porque como disse o próprio texto lá da Josiane, e a gente também tem essa visão, eles não são nada mais do que a nossa história vivida, né? A ruga, o cabelo branco,
é a nossa história como mulher se fazendo aparecer, sendo construída em nós mesmos. Então, que a gente se cuide, que a gente se ame, mas que a gente não se negue, que a gente se respeite e que, acima de tudo, a gente vá à luta e busque conquistar cada vez mais, não o nosso espaço, mas a nossa relação, o nosso crescimento com os nossos parceiros, né? Com os homens. Até o próximo, sem edição, porque contamos com você lá.